Olá, povo, vocês estão bem? Hoje na aula a gente vai falar um pouquinho de Reported Speech. E se você chegou nesse nível do inglês a ponto de aprender essa matéria, você chegou no mesmo nível de dificuldade de passar Castlevania todas as fases sem morrer, jogar CS, matar todo mundo na faquinha, jogar Slender e não apertar nenhuma vez backspace. Come on. E por aí vai. Então agora vamos parar para pensar um pouquinho o que é isso daqui. Correspondente do português seria o mesmo que o nosso discurso indireto, que basicamente é transformar uma frase que começou com travessão ou com aspas e colocar ela dentro da fala de outra pessoa. Como nesse exemplo aqui que alguém chega e fala: "Tô felizão". E aí vem uma outra pessoa e diz: "O fulano disse que estava felizão". Muitas vezes a gente não atenta para a estrutura gramatical da frase, inclusive em português. Na linguagem oral, facilmente essa frase eu diria: o fulano disse que ele está felizão. Mas notem que, gramaticalmente falando, o correto seria jogar o verbo estar no passado, porque como a frase já começou com o fulano disse no passado, o restante da frase tem que se manter no passado. E essa é a ideia básica por trás do discurso indireto. Ou seja, quando eu tiro a fala de uma pessoa e coloco dentro da fala de outra pessoa. Lógico que a gente não colocou pânico à toa, que na realidade não é só colocar a fala da outra pessoa no passado e tá tudo ok. Para a gente fazer isso daqui de forma correta, a gente vai ter que considerar o tempo verbal da fala do discurso direto. E no discurso indireto, fazer essa mesma fala sempre usando o tempo verbal anterior. Então, ainda observando o mesmo exemplo em português, quando eu falo estou felizão, isso é o presente simples, e o tempo anterior ao presente simples é o passado simples, por isso que ficou estava felizão. E é nesse esquema de conversão de tempo verbal que a coisa dá uma embolada. Então vamos por parte, vamos começar por aquilo que está mais fácil. Todo discurso indireto, reported speech em inglês, vai precisar usar alguns verbos como carro-chefe, alguns verbos principais. Justamente para a gente conseguir fazer essa estrutura inicial de o fulano disse, o ciclano perguntou, alguém pediu o quê, e os três principais verbos então vão ser o said, told e asked. De baixo para cima, o asked toda vez que a gente quiser transcrever uma pergunta, told para quando a gente quiser transcrever uma ordem e said para o resto. Então, para esse diálogo aqui imaginário, estou feliz, aí vem uma outra pessoa e fala, ela disse que ela estava feliz? Esse disse que vai ter que ser o said, porque essa frase não configura nenhuma pergunta, nenhuma ordem. Então, isso tudo em inglês ficaria I'm happy. Aí uma outra pessoa vem e fala She said she was happy. Daqui a pouco eu falo desse tempo verbal. Vamos só focar no verbo principal. Agora, vamos supor que a gente estivesse falando de uma pergunta. Por exemplo, o que ele faz? What does he do? E o verbo principal para a gente transcrever pergunta é o asked. Então, em inglês ficaria She asked what he did. Ela perguntou o que ele fazia. E por último, vamos pensar no caso de uma ordem. Faça isso em inglês, ficaria do this. E no discurso indireto, ela disse para fazermos isso, ficaria she told us to do this. É legal observar também o caso de ordens negativas, por exemplo, não faça isso, don't do this. Para a transcrição no discurso indireto, a gente vai ter que negar o infinitivo. Então, isso em inglês, ela disse para não fazermos isso, ficaria she told us not to do this. Então, mais uma vez, básico de tudo, asked para pergunta, told para quando a gente quiser transcrever uma ordem no discurso indireto e said para o restante. Agora vamos para a parte boa. Correspondência verbal. Vamos insistir aí no exemplo para já ir memorizando. A frase no presente simples, eu estou feliz. Tempo anterior ao presente simples, passado simples. Portanto, o discurso indireto, inclusive em português, a forma correta seria dizer ela disse que ela estava feliz. E em inglês isso me daria a tradução I am happy. She said she was happy. Então vamos lá, toda vez que eu tiver um discurso direto em tempo presente simples, o meu discurso indireto vai ter que ser em passado simples. E a partir desse ponto segue o bonde. Present continuous, que é eu estou andando, bebendo, comendo, que é formado pelo verbo to be mais verbo com ing, tempo anterior vai ter que ser past continuous, que é o passado contínuo, estava andando, comendo, bebendo, com was e were, verbo com ing. Se a frase no discurso direto estiver em passado simples, simple past, andou, comeu, bebeu, no reported speech, no discurso indireto, o verbo vai ter que passar para o past perfect, tinha comido, tinha falado, tinha bebido. Se no discurso direto tivesse no present perfect, andou, comeu, bebeu, vai continuar mantendo o past perfect no indireto, tinha comido, andado, bebido.
E se o discurso direto tivesse vindo direto em past perfect e andado, comido, bebido, não existe tempo anterior a isso, então vai só manter o past perfect. E assim vai, galera. Vai aparecendo aí a tela com o esquema de cada matéria. Se sua frase tiver no past continuous, discurso indireto vai ser past perfect continuous. Ou seja, se eu falar que eu estava estudando, eu vou ter que falar que eu tinha estado estudando. Se for simple future, discurso indireto, conditional. E isso quer dizer que se eu falar eu viajarei, no discurso indireto, eu vou ter que falar que eu viajaria. E ainda existem mais tempos verbais, future perfect continuous e assim vai. Sem falar nos verbos modais, que can, pode, vira poderia, could, may, vira might. Mas para tudo isso existe tabela. E é com base nessas tabelinhas de conversão de tempo verbal que a princípio vocês vão ter que se debruçar para ir aos poucos decorando qual é a forma correspondente de um tempo ou de outro. Não tem jeito, usar o idioma e inclusive fazer bastante exercício é a fórmula para se aprender essa matéria aqui. Inclusive vocês podem encontrar tabelinhas que já vêm com frases conjugadas, caso você não saiba olhar para o nome do tempo verbal e reconhecer o que é isso em inglês. Olhando para essa tabela aqui de exemplo, vamos só ver essa frase. I live here como uma frase no presente e a forma correspondente para o discurso indireto, he lived there, como passado. E aqui já dá para a gente se deter em mais uma coisa que vocês precisam saber sobre esse conteúdo. Acho que vocês repararam que o here aqui virou lá, there. Isso porque quando eu uso o discurso indireto, eu tenho que me afastar da fala, da situação de fala. Então sim, não basta dominar a correspondência verbal, você precisa dominar a correspondência de advérbios. This ou these, este ou estes, vai virar aquele ou aqueles, that ou those. O próprio here que a gente já comentou aqui vai ter que virar lá, there. Now, agora, vai ter que virar then, então. Today, hoje. That day, aquele dia. Tomorrow, amanhã, viraria the day after, o dia seguinte. Ou também the following day, que dá na mesma. Yesterday, do discurso direto, ontem, teria que virar the day before, o dia anterior. E aí por diante. Também tem bastante tabela disso, basta digitar aí na internet que vocês conseguem achar. Vamos ver então o último exemplo para a gente conseguir somar tudo que a gente viu até agora. A frase em português, ela me viu aqui hoje. Vamos continuar com o raciocínio em português. Essa frase teria que começar no discurso indireto com ele disse que. O tempo passado vai ter que ser conjugado como passado mais que perfeito. O aqui vai ter que virar lá. E o hoje teria que virar aquele dia. Então a frase completa ficaria: ele disse que ela tinha me visto lá aquele dia. E isso me daria em inglês a seguinte frase: He said she had seen me there that day. Notem as correspondências aí que eu acabei de comentar. Então, por fim, a dificuldade por trás dessa matéria é que você precisa ter domínio real do idioma para conseguir fazer as frases correspondentes de forma correta. Mas para quem está aprendendo, primeiro esquema, decorar os 3 verbos principais. Depois, usar umas tabelinhas muito loucas de correspondência verbal e saber, logicamente, identificar esse tempo verbal no meio de uma frase. E, por último, saber correspondência de advérbios. Também dá para usar tabelinha. E, mais uma vez, treinar fazendo exercício como se não houvesse amanhã. E é isso.